Senhoras e senhores, para a primeira palestra, apresentamos o senhor Luiz Carlos Assis Yazbek. O senhor Luiz Carlos Assis Yazbek é jornalista, mestre e doutor em comunicação e semiótica na PUC de São Paulo, com pesquisas na área de comunicação organizacional e ouvidoria. Pós-doutor em gestão de conflitos pela Universidade Católica de Lisboa, Portugal. Atualmente é consultor em comunicação corporativa e professor na Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília, UNB, nos cursos de jornalismo e publicidade. A palestra será moderada pela senhora Maria Angélica de Souza Santoro, ex-presidente da Comissão de Ética da BR Distribuidora e ex-coordenadora do Fórum Nacional de Gestão da Ética nas Empresas Estatais. Senhoras e senhores, com a palavra, o professor Luiz Carlos Assis Yazbek, com a palestra Expectativas de Consumo e Qualidade de Serviços e Produtos, Valores e Práticas Corporativas. Para satisfação de clientes. Bom dia a todos vocês que estão prestigiando aí o 16º Seminário de Gestão da Ética nas Empresas Estatais. Eu queria inicialmente agradecer o convite que me foi feito pelo pessoal dos Correios e também agradecer o capricho da organização desse evento, principalmente nas pessoas aí do Amauri, da Melissa, da Chalimar, da Angélica, que tão bem nos municiaram para esse evento. Enfim, bom, vamos começar agora a nossa conversa. E quando me atribuíram esse tema, expectativa de consumo e qualidade de produtos, dentro de um seminário de ética, a primeira coisa que me ocorreu foi começar a falar de ética e da relação da ética com a questão do consumo. E aí eu gastei muito tempo pensando como que eu poderia falar da ética, mas eu imaginei, já estamos no 16º Seminário de Ética, então não vamos precisar falar de ética, de moral, das questões filosóficas que isso envolve, mas vamos direto para uma questão muito pragmática, que é o tema da palestra, a expectativa de consumo e a qualidade dos serviços e produtos. Então, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Vamos lá, para a gente acompanhar melhor. Bom, então, aí estamos. Vamos passar a primeira tela aqui. Pronto. O que nós vamos abordar aqui? Rapidamente, nós temos 50 minutos para falar, agora um pouco menos já. Vamos abordar alguns conceitos pesados, mas, com certeza, pelo tempo, pela exiguidade do tempo, vamos abordar de uma maneira muito rasteira, de uma maneira muito rápida também. A questão da transparência, a responsabilidade, cidadania, criatividade, comprometimento, alteridade, esse talvez seja o tema mais importante nosso aqui, a questão da interação e da melhoria contínua dos produtos e serviços. Isso tudo no bojo da ética empresarial. Vamos começando a falar sobre como que a ética passou a ser considerada praticamente um ativo das organizações, não é? A ética é uma questão, é uma disciplina da filosofia, né? Ela faz parte de um trígono que desde Aristóteles, que vem lá da estética, da ética, da pragmática, não é? E o que a ética faz? Ela pauta os nossos relacionamentos. Mas de ter um caráter adjetivo, ela simplesmente funciona no nível da especulação e da abstração. E a ética aqui, para nós, ela é tomada num plano substantivo, ou seja, num plano pragmático, na experiência. Como que a ética influencia diretamente a nossa experiência nas organizações? Isso tem uma história no Brasil particularmente recente, muito recente, porque ela começa nas 2 últimas décadas do século passado, com a questão da consciência cidadã começando a vigorar, não é, a partir principalmente de um marco, uma coisa que ficou muito patente para nós, que foi o estabelecimento do Código de Defesa do Consumidor, em 11 de setembro de 1990. Nós completamos 30 anos aqui agora do Código de Defesa do Consumidor.
Então, o CDC ele trouxe uma revolução muito grande na maneira como as organizações procedem em relação aos seus clientes e em relação à sociedade em que elas estão inseridas. Né? Porque, apesar de já estar previsto na Constituição Federal de 1988, só em 1990, nós ganhamos um texto legal, né, que disciplina essas relações de consumo. Antes, porém, do Código de Defesa do Consumidor, essa coisa já estava em ebulição nas relações de consumo no país. Na época do presidente Sarney, o movimento da inflação, o movimento contra a inflação, o de boicote às empresas que estavam subindo demais os preços, né, dos produtos e explorando demais os consumidores. Naquela época, se vocês se lembram, né, foi criado o PROCON. O primeiro PROCON que foi criado no país foi o PROCON de São Paulo. Isso já tem 33 anos, quer dizer, foi antes do Código de Defesa do Consumidor. E a existência de um PROCON, a existência de movimentos populares que reivindicavam a melhoria das relações entre empresas e fornecedores e consumidores, né, foi tomando corpo no país, porque mexia também no bolso das pessoas. Então, a gente vai criando uma consciência de participação, de reivindicação, a partir de algo que começa a doer, que é o bolso, né, do cidadão. A mídia também, lógico, a mídia, nesse momento, ela toma a frente, né, e também com essa sanha fiscalizadora, denunciativa, né, se assume como um verdadeiro quarto poder, né, colocando em evidência algumas situações terríveis que geram escândalos, né, e isso começa a pipocar dentro das empresas. Na medida que as empresas passam a ficar alvo da mídia e alvo dos movimentos populares de protesto, não é? Elas começam a perder valor público, perder valor negocial, né? Perder todo tipo de valor, perder reputação. Isso é uma coisa terrível para qualquer empresa. Então, a sociedade civil entendeu que ela tem força, quer dizer, o outro da relação, não é? A relação econômica não é só o fornecedor. O consumidor entendeu que ele tem força e que ele pode mudar as coisas. E essa questão justamente da reivindicação dos movimentos de consciência cidadã, porque isso é consciência cidadã. As pessoas entenderem que elas têm que participar do serviço público, que elas têm que participar, inclusive, das empresas privadas, porque elas prestam serviço à sociedade, vendendo produtos, seus serviços, etc. Essa consciência começou a aumentar e as coisas começaram a mudar. Ao mesmo tempo em que o controle aumentou, por consequência, a necessidade de transparência. Tem um autor muito famoso, um filósofo que está muito famoso ultimamente, o coreano, Byung-Chul Han. Ele tem um livro chamado A Sociedade da Transparência, e ele mostra que essa necessidade de transparência está intimamente ligada à necessidade de controle, porque quanto mais transparente, mais controláveis as empresas serão, mais fiscalizáveis elas serão, porque os dados estarão abertos a todo mundo. Então, a necessidade de transparência, junto com o aumento do controle, foi trazendo ainda mais essa questão da ética, da necessidade do comportamento ético da organização, constituir praticamente um ativo das organizações, não é? Algo de que elas não podem abrir mão sob pena de se comprometerem. Então, esse é o nosso primeiro tema, dizer que a ética, mostrar como que a ética acaba virando um ativo. Lógico, fazendo um levantamento rápido aqui. Hoje, a gente pode dizer que ninguém pode prescindir de compromissos com a ética empresarial, sob pena de não ter sua reputação abalada e seus produtos boicotados. A transparência e a probidade no trato da coisa pública integram hoje todos os códigos de ética das organizações. E com isso, quem ganha? Ganha a organização, mas também ganha o outro lado, o consumidor. Então, as relações de consumo passam a ser pautadas por uma ética que nós podemos chamar de ética da alteridade. E aí entra esse segundo tema, que é um tema muito caro para nós aqui, ao falar em ética de consumo. O que é a alteridade? A alteridade com L, né? A alteridade é o outro, é a presença do outro na relação. Considerar quem é esse outro, quem é o consumidor, quem é o eleitor, quem é o espectador num programa de televisão. Antigamente, esse outro, principalmente no período da comunicação de massa, em que os meios de comunicação
eram praticamente resumidos a quem tem o poder de produzi-los, né, de produzir a comunicação, e que é o consumidor de massa, vamos dizer assim, e a comunicação de massa, isso ficou tremendamente alterado hoje pela democratização de acesso aos meios de comunicação. A gente sabe que hoje não só as pessoas que detêm os meios de produção conseguem fazer comunicação, como qualquer um que tem um celular consegue ser uma mídia, vamos dizer assim, né? Gerar conteúdo, difundir esse conteúdo, influenciar pessoas. Nós estamos aí na época dos influencers, né? Que são as novas mídias poderosas do marketing. O marketing não pode desconhecer que o mundo mudou, não é? A propaganda hoje não é só mais na televisão, no jornal, na revista, é nos blogs, é no YouTube, é nos programas de pessoas, muitas vezes incógnitas, pessoas anônimas, né? Que acabam ganhando aí um status de celebridade, influenciando milhões de pessoas. Enfim, a questão da alteridade, que vai chegar nesse ponto de hoje, de o outro começar a assumir funções que antes ele era passivo, ela começa com essa consciência cidadã. Na hora que o outro quer que sua diferença seja respeitada. Na hora que o eleitor entende que ele não é só alguém que tem que cumprir as determinações do político, ele é que elege o político, né? Ele tem o poder de dar o emprego ao político e de tirar esse emprego. Quer dizer, essa confiança que ele começa a adquirir a partir do reconhecimento da sua importância nas relações, o consumidor entender que ele não tem que ficar refém de um grande fornecedor, né, que ele pode reagir, que ele tem lei que o protege, dá então ao outro esse poderio, essa grandeza, essa noção de grandeza. E o conceito de alteridade começa a levar umas mudanças muito, muito radicais nas formas de relacionamento. A ideia de que o outro é o outro leva também à ideia de que nós não somos iguais, o outro não é igual a mim. O reconhecimento das diferenças. Então, o discurso da diferença, da variedade, né? Esse discurso começa a ganhar as massas. Antigamente se dizia somos todos iguais, né? Mas nós não somos todos iguais. E por termos diferença, é por isso que cada um tem a sua riqueza. Esse conceito da alteridade, princípio filosófico, que foi defendido por um filósofo chamado Levinas, na França, não é? É um conceito que vem ganhando todas as áreas. O outro não é necessariamente o que nós pensamos que ele é. O outro é diferente do que o que a gente gostaria que ele fosse e do que ele realmente é, do mesmo modo que nós somos o outro do outro, não é? Então, ele tem o direito a ser o que é, desde que não infrinja a lei, os bons costumes, né, e haja de boa fé, como é o princípio de toda lei. As pessoas agem de boa fé. O comportamento ético com o consumidor, então, teve que ser modificado, drasticamente modificado. Primeiro que se acaba com essa utopia do discurso das igualdades. Um produto não pode ser igual para todos, ele precisa ser customizado, ele precisa ser identificado pelas suas diferenças e pelas suas peculiaridades. A singularidade começa a ganhar espaço, né, num discurso de massa, numa produção massiva igual para todos. A ideia de se colocar no lugar do outro, a ideia que a gente vai trabalhar aqui, que gera aquele conceito que hoje está muito falado, o conceito de empatia, também começa a vigorar com a alteridade. Porque o que é a empatia? As pessoas logo dizem, não, a empatia é colocar-se no lugar do outro. Hoje, a empatia não é só colocar-se no lugar do outro, é uma coisa mais complicada. É ver o outro no lugar que ele ocupa. Nós chamamos essa nova empatia de empatia de alteridade. Aquela de reversibilidade faz com que eu me coloque no lugar do consumidor e fique imaginando o que eu gostaria se eu fosse o consumidor. Acontece que o outro não é igual a mim. E eu me colocando no lugar dele, eu não me torno o que ele é. Né? Eu carrego todas as minhas características para o lugar do outro. Essa nova ética diz o seguinte: é muito mais interessante e muito mais produtivo eu tentar entender o outro lá onde ele está. Porque ele é o seu ambiente, ele é a sua contingência, ele é a sua subjetividade. E entendê-lo como diferente de mim, num outro lugar, sem ter que ocupar o lugar dele, requer de mim muito mais esforço,
muito mais amor também, muito mais compreensão, não é? E tolerância, inclusive para entender que ele é diferente daquilo que eu gostaria que ele fosse. Essa empatia de alteridade é o que essa nova ética está trazendo para as relações de consumo. E por isso, hoje já não se fala mais em vender tanto produto e serviço, se fala em vender a experiência do produto, a experiência do serviço, porque a experiência vai ser única para cada um. Né? Na hora que a gente propicia algo que é além daquilo que todo mundo tem, algo que pode ser compartilhado e, ao mesmo tempo, assumido como próprio por cada um que recebe, isso valoriza a individualidade, valoriza a diferença, não é? E é nesse caminho que a gente está seguindo hoje em dia. A ideia, por exemplo, de entender o outro passa a ser mais importante do que a ideia de compreender o outro. A gente toma essas duas palavras por sinônimo, esses dois verbos, entender e compreender, né? Mas há uma diferença muito grande. E a diferença, talvez, entre entender e compreender esteja na origem da diferença entre o profissional e o amador. Né? O profissional é aquele que, sobretudo, entende o que o outro é, ou a necessidade do outro na relação econômica. O que compreende é aquele que traz o outro para o seu círculo de preocupações, para o seu círculo de subjetividade, porque compreender é colocar dentro dos seus domínios. Na hora que você coloca o outro dentro dos seus domínios, você se identifica com ele, faz aquela empatia de reversibilidade, né? Pensa que o outro é você e confunde tudo. Essa empatia de reversibilidade da compreensão passou a ser uma característica do amadorismo, enquanto o profissional é aquele que mantém a distância do outro, justamente para preservar o outro e preservar a si mesmo, e manter profissional a relação entre os dois. Então, essa questão cristã, muito aplaudida, de solidariedade, de reversibilidade, é questionada por esse novo comportamento ético nas relações de consumo. Porque o profissional ele não pode participar do ambiente do outro, porque senão ele se torna, inclusive, parte do problema. Nós trabalhamos com ouvidoria, e na ouvidoria isso é muito patente. Na hora que um profissional de ouvidoria se compadece da situação daquele que está trazendo o problema, ele se torna parte do problema, ele deixa de ser o profissional que vai fazer a mediação do conflito, que vai procurar estabelecer o diálogo entre as partes que estão conflitantes, etc. Então, essa ideia de que entender é muito mais importante do que compreender, né, com essa sutileza que esses dois verbos têm, faz parte intrínseca, imanente dessa nova ética de consumo. Então, hoje a gente pode dizer que a gente não deve fazer ao outro o que gostaríamos que ele fizesse a nós, mas a gente deve fazer ao outro o que ele gostaria que fizessem para ele. Esse olhar para o outro, esse olhar da alteridade. É isso que nós gostaríamos de enfatizar bastante. Bom, e a comunicação? Né? A alteridade está essencialmente ligada com a comunicação, porque é uma relação entre eu e os outros, entre o fornecedor, entre o consumidor, né? Entre o fornecedor e o consumidor. E quais são os aspectos mais importantes da comunicação? Comunicação hoje tem um sinônimo perfeito, que é interação. Ou seja, não há comunicação com o outro sem interagir. Interagir não significa só agir, significa também reagir. É uma relação em que há ação e reação, portanto, interação. Só mandar as coisas para os outros, só tomar a iniciativa de mandar, não é comunicação, é transmitir informação, é outra coisa, é divulgar as coisas. Você pode divulgar seu produto, seu serviço, mas à medida que você não interage, você não traz o outro para o seu lugar de atuação, você não traz o outro para compartilhar com você a sua organização, a sua empresa. Então, a comunicação requer uma atividade bilateral, que é mandar e receber. Só mandar não é comunicação, é transmitir informação, é diferente. Não tem necessariamente interação. E o que no ato de comunicação a gente precisa tomar cuidado? Nas empresas que têm esse comportamento ético com o consumidor. Estar acessível ao outro, se mostrar disponível. Acessível e disponível significa o outro sabe onde te acha, em que momento te acha. E quando ele te acha, você recebe esse outro e escuta esse outro. Novamente, eu volto aqui com um conceito que é muito caro na ouvidoria, escutar o outro. Né? Mas escutar o outro e ouvir não é ainda a atividade fim de nenhuma empresa, a não ser da profissão de psicólogo, psicanalista, que vai ouvir o outro. Também não é atividade fim para ele, também não.
Isso é atividade meio. Atividade fim é, depois de ter escutado, é responder. E na hora que a gente responde, a gente alimenta a interação e cria a situação de comunicação. E responder, gente, se falar é fácil, ouvir é difícil, né? Responder é mais difícil ainda, porque responder é você falar levando em consideração o que foi dito pelo outro. Porque muita gente responde e alija o outro da resposta. É como se essa resposta fosse para qualquer um. Né? As cartinhas que a gente recebe da burocracia, prezado A, senhor A, você sabe que não é para você, porque se fosse a pessoa teria pelo menos ali, né, o cuidado de colocar ali prezado ou prezada, e não um ou outro. Né? Aquilo não é uma minuta. Então, essa escuta que eu estava dizendo, que é tão importante como comportamento ético nas organizações, hoje ela é entendida de duas formas: uma escuta passiva, né, e uma escuta ativa. Na escuta passiva, você cria espaço para o outro protagonizar a conversa. Né? O outro vai ser o protagonista principal, você vai ouvir. Né? Na escuta ativa, você não só ouve o outro, como você interage com ele durante o tempo que ele fala. Né? Você evita se distrair, você presta atenção no outro, observa os movimentos dele, observa o comportamento dele. Isso para o marketing é essencial. Né? Não adianta as pessoas dizerem o que querem, se a gente não observa como elas atuam, como elas agem. Então, hoje, a escuta ativa é importantíssima para uma empresa que tem esse compromisso ético com o consumidor, ou seja, que valoriza o outro, a alteridade. Comportamento ético, então, quer dizer produzir serviços e produtos de boa qualidade que atendam às especificações técnicas, com certeza. Um produto tem que ter qualidade em si mesmo. E quando a gente fala em qualidade, principalmente aqui na língua portuguesa brasileira, né, a gente já entende que é uma virtude, né? A qualidade é uma virtude. Na verdade, quando a gente fala de qualidade, nós estamos falando de qualificação, o que qualifica um produto, o que qualifica uma pessoa. Né? A qualidade não é contrário a defeito. O defeito é um tipo de qualidade também, no sentido de que qualifica um produto ruim. Né? O que qualifica uma pessoa? Tanto as coisas boas que ela tem, quanto as coisas ruins e as coisas negativas que ela tem. Né? Então, a qualidade significa o que qualifica esse produto, quais são os atributos que estão dentro dele. Por isso que qualidade é sempre adjetivo. Qualidade não é substantivo. Né? O substantivo é a substância, é a matéria, que contém um atributo que é um adjetivo, que é a qualidade. Então, os produtos precisam possuir qualidade. E esse adjetivo tem que permear a substância desse produto. Não tem que ser apenas uma coisa de marketing, desculpa falar do marketing dessa maneira, mas o marketing tem essa conotação negativa, né? Principalmente no que se refere à propaganda, né? ao engodo pelo argumento persuasivo da propaganda, tal. Enfim, a qualidade é preciso existir. Primeiro, tem que ter produtos e serviços de qualidade. E qualidade, hoje, a gente entende aquilo que atende à necessidade do consumidor. Informar ao consumidor, também isso faz parte do comportamento ético. Explicar para ele como é que funciona o produto, explicar como é que funciona a sua organização. Quantas pessoas procuram uma empresa pública e não sabe com quem vai falar, não sabe para onde vai, não sabe como deve proceder? Ela deve ter informações muito claras e precisas na linguagem dela. Isso está no Código de Defesa do Consumidor. É o direito à informação. Não é uma benesse de nenhuma empresa informar bem o consumidor. É uma obrigação, é um dever que está na lei. Não é? Então, informar o consumidor acerca da qualidade do produto, das especificações técnicas, né? Disponibilizar para ele livre acesso às informações, responsabilizar-se, você como empresa, por eventuais riscos que esse produto venha trazer para ele. Eu me lembro que eu trabalhava no Banco do Brasil na época que nós começamos essa fase de informatização, né? Na década de 80. Eu me lembro como que era complicado isso, a gente ter que abrir mão de certas seguranças que a gente tinha, correndo alguns riscos para poder abrir mão para a tecnologia chegar. Não é? Como que a gente ia colocar uma conta no computador, o cara mesmo movimentando sua conta? Isso era uma coisa inconcebível para quem mantinha controles rigorosos sobre a vida financeira dos seus clientes, né? Colocar isso disponível numa rede.
Isso era uma coisa terrível. E como é que, no caso do Banco do Brasil, que foi a minha experiência, não é? Como é que nós fizemos isso? Correndo riscos. Lógico que são riscos muito calculados, mas a empresa tem que entender, se a gente não souber correr algum risco também, a gente não pode assumir responsabilidade. A responsabilidade, ela tem dentro dela esse caráter de assunção de riscos. Não é? Eu vou me responsabilizar e eu vou assumir os riscos pelo que eu estou propondo ao meu cliente, ao meu consumidor, ao cidadão. Pautar-se por políticas que valorizem seu pessoal. Lógico, internamente também. A ética não é só a ética com o consumidor de fora, mas, sobretudo, com o pessoal que está dentro da organização. O relacionamento interno tem que ser um relacionamento ético, de valorização das diferenças. As pessoas não têm que ser estimuladas a serem todas obedientes e iguais entre si. Quando a gente, por exemplo, estimula dentro de um ambiente a criatividade, a gente está propondo, de certa forma, uma desobediência, porque ninguém vai criar obedecendo a ninguém. A criatividade inclui algum grau responsável dentro das organizações de desobediência. Porque quem não segue no caminho contrário, no fluxo contrário dos outros, não cria nada de novo. Ele simplesmente procria, simplesmente recria. Ele simplesmente faz acontecer e mover a roda. Evidentemente que nem todo mundo na empresa vai poder ser criativo em todo momento, né? Imagina uma empresa em que ninguém obedece a ninguém, todo mundo é sempre criativo, está bolando uma coisa nova. Isso tem que ser organizado, mas estimular a criatividade significa valorizar a diferença das pessoas. Colocar as pessoas trabalhando nos lugares em que elas têm mais pendor, têm mais dom, não é? Têm mais tendências positivas, que podem render mais. E não simplesmente massificar tudo, colocar todo mundo para fazer qualquer coisa. Esse era um dos grandes problemas da qualidade total, né? Que hoje está sendo muito questionado, em que todo mundo é obrigado a saber de tudo. Enfim, proporcionar condições dignas de trabalho. Né? Hoje em dia é tão falada essa questão, garantindo a saúde física e, sobretudo, psicológica, proibindo práticas de bullying, de assédio moral, né? Assédio sexual. Hoje, essas questões estão na pauta de qualquer organização ética. Então, veja bem, não é só para fora, é para dentro. Em relação à qualidade, eu gostaria de falar um pouquinho sobre qualidade, porque esse é um item que está pegando aqui na nossa questão de ética e na nossa palestra especificamente é um item especial. Qualidade de produtos e serviços disponibilizados ao consumidor não pode ser, os produtos e serviços não podem ser dissociados da qualidade que apresenta. O que é uma boa qualidade? A qualidade deve estar na essência do produto e não no seu atributo. Isso é uma questão muito sutil, mas eu gostaria de dizer isso para vocês. As pessoas pensam, eu posso criar qualquer produto, qualquer serviço e atender bem. Por exemplo, o atendimento vai imprimir qualidade ao serviço. Não. O atendimento tem que ter a sua própria qualidade do atendimento. A confusão que se faz hoje em dia, e qualquer um que é consumidor percebe, é que a gente acaba, as empresas acabam empurrando para a gente produtos que não são tão bons, serviços que não são o que a gente gostaria, mas num atendimento maravilhoso. Quando tem um atendimento bom, o atendimento tem sido uma panaceia para isso, porque como fui muito bem atendido, eu vou ficar até chateado de reclamar do produto, porque o atendimento foi tão bacana, mas não resolveu nada. Mas me atendeu com muita cortesia, com muita educação, né? Com muito boa vontade, disponibilidade, e resolveu o problema? Não resolveu. Portanto, é isso que eu estou dizendo. Né? A qualidade tem que estar no próprio produto, tem que fazer parte do próprio produto, do próprio serviço. Não pode ser delegada a outros elementos, que, lógico, que também tem que ter qualidade, como o atendimento, a questão da informática, a questão da tecnologia que está ali, né? O navegar pelo site, por exemplo, tem que ser uma coisa bacana, fácil de fazer, acessível, né? Tudo isso funciona junto, mas não adianta a gente tirar a qualidade de uma coisa e passar para outra, como se aquilo fosse apagar alguns problemas que nós temos de vícios na origem dos produtos e serviços. A qualidade na produção é também qualidade na recepção. Não adianta nós, como empresas, produzirmos serviços que nós entendemos que são maravilhosos, se esses produtos e serviços não são percebidos como maravilhosos pelo nosso cidadão, pelo cliente, pelo consumidor. Quem decide se é bom ou não é o outro, porque esses produtos são dirigidos a ele.
Então, uma coisa importantíssima é que, antes de desenvolver qualquer produto ou serviço, ou fazer modificação no modo de apresentação, no modo de ser desses produtos, é perguntar para o outro o que ele quer, o que ele precisa. Não é? Às vezes, uma atitude muito mais simples do que a gente imagina. E esse perguntar ao outro, fazer uma pesquisa de opinião, uma pesquisa de comportamento. Olha bem, o título da nossa palestra é Expectativa de Consumo. O que o outro espera de nós? Né? Expectativa é a espera. Né? O outro está lá esperando alguma coisa. E ele sabe que o que a gente oferece nem sempre vai ser o que ele quer, mas quando é, ele tem uma satisfação muito grande. Quando não é, ele tem uma frustração muito grande. E nada pior do que um sentimento de frustração. Né? Quando a gente adquire algum produto ou serviço e aquilo não é nada do que a gente queria. Então, essa frustração ela tende não só a contaminar a confiança, né, na organização, como também ela se dissemina rapidamente, porque quem não está satisfeito comenta com os outros, reclama, coloca num site hoje de reclamação, um reclame aqui, alguma coisa assim, não é? Grita geral, tal, e isso acaba alastrando e prejudica tremendamente a imagem da organização junto aos seus públicos. Então, produzir bem, produzir com qualidade é, sobretudo, produzir na perspectiva de quem vai receber e não na perspectiva de quem produz. Eu fiz um negócio ótimo, porque eu tenho certeza que é bom. Por quê? Para resolver qual o problema, de quem, para quem você fez, não é? Essas são as perguntas orientadas por essa ética que a gente está dizendo, essa ética pragmática que deve pautar as relações. E aí, sim, a alteridade valendo. É o outro que vai decidir qual é o melhor produto nosso. Percebe como é que as coisas estão invertendo? Né? Não dá para ser como a gente era antes. Nada do que foi será do jeito que já foi um dia, diria o filósofo Lulu Santos. Né? As coisas não voltam a ser como eram, elas vão ser diferentes sempre. Enfim, para satisfazer o consumidor, essa pergunta eu já coloquei lá antes, quer dizer, colocar-se no lugar do outro, não necessariamente, mas ver o outro no lugar dele. Fazer aos outros que gostariam que fizesse a ele? Não. A você? Não. Fazer aos outros que gostariam que fizesse a ele. Então, procura saber com ele. Centrar-se na atividade fim, a perspectiva do outro, o interesse e a satisfação do outro. O excesso de atividade meio, gente, o excesso de fazer coisas para dentro da organização alimenta um treco chamado burocracia. O que é burocracia? É trabalhar para o chefe. Toda burocracia é quando a gente trabalha para o birô, né? O birô é o escritório. Quando você trabalha para dentro, você trabalha para satisfazer o seu chefe. E você esquece que tem que trabalhar para satisfazer o cidadão, na qualidade de servidor público, de funcionário público, ou numa empresa privada, você tem que satisfazer o cidadão que está lá fora, né? O consumidor. Então, olha bem, é tão fácil a gente perceber o quanto que a gente inverte essas coisas. Quando se fala em serviço público, as pessoas pensam em serviço de governo. Já existe uma cultura que associa o público a governo, quanto o público são as pessoas. O servidor público tem que servir as pessoas. Ele, estando no governo, serve as pessoas. Não é ele tem que servir ao governo contra as pessoas, ou apesar das pessoas, como muitas vezes acontece. Não é? Então, reposicionamento. Qual é a atividade fim do serviço público? O público. Não é seu chefe. Não é o chefe do seu chefe. Né? Lógico que você também não vai desobedecer ao seu chefe, não vai criar um problema interno. Né? Mas entre estabelecer prioridades, a gente tem que sempre se questionar. Essa nova ética exige o seguinte: vamos nos questionar, para que nós estamos fazendo isso? Porque o nosso chefe também trabalha como a gente trabalha para a atividade fim, que é o nosso público. Todos nós ali trabalhamos para o nosso público. Isso vale tanto para as empresas públicas quanto para as empresas privadas. Então, fique atentos a isso. O excesso de trabalhar para dentro da organização gera burocracia, disfunção em relação ao serviço público e prejuízo para o outro, que é o cidadão. A qualidade no produto e no atendimento, então, portanto, é um dever do produtor e o melhor marketing para qualquer empresa. Na hora que a gente trabalha para o outro e tem reconhecimento e essa expectativa do outro é satisfeita, nós temos o melhor dos reconhecimentos. A gente fala em questão de imagem, né, gente? E o pessoal fala assim, nós temos que fazer a nossa imagem. Nós não fazemos a nossa imagem. Essa é outra questão que o marketing é tremendamente equivocado, né? O marketing faz a imagem da empresa. Não faz. Quem faz a nossa imagem é o outro. Quem faz a minha imagem são vocês.
Eu faço o meu discurso, eu faço a minha expressão. O que uma empresa faz é aquilo que cabe a ela fazer, produzir o que ela tem que produzir para oferecer, né? Fazer o seu discurso, a sua expressão, o seu modo de ser e de se mostrar para os outros. As pessoas recebem isso tudo, que a gente chama de discurso, né? Numa linguagem mais semiótica. O discurso não é só aquilo que fala, é tudo aquilo que vai para fora a respeito de alguém ou alguma coisa, né? Tudo aquilo que chega para você é discurso, né? Então, receber esse discurso e criar em relação a ele uma imagem positiva, negativa, uma imagem de qualquer tom que seja, mas uma imagem que seja aquilo que aquele discurso quer dizer para mim. Olha aí o outro de novo. O outro é o dono da nossa imagem. A nossa imagem é feita pelo outro. É o outro que faz a nossa reputação. Reputação, o que é? Uma imagem consolidada. Eu não quero fazer aqui propaganda de nenhuma empresa, mas a gente sabe que muitas das nossas empresas públicas tiveram suas imagens públicas muito arranhadas nas últimas décadas. Todas essas que estão aqui com a gente, patrocinando esse evento, tiveram suas imagens tremendamente arranhadas nas últimas décadas. E a reputação continua. A reputação não foi abalada. Observem isso. Observe como que pode a imagem ser arranhada, mas a reputação não ser abalada. Porque o que é a reputação? A reputação é uma imagem já consolidada pela tradição, pelo tempo. Não é? Então, a gente entende que pode ter um problema pontual aqui, um problema terrível aqui, mas na hora que esse problema terrível ele é tão terrível a ponto de estragar a reputação, a empresa acaba. Uma empresa sem reputação não sobrevive, mas ela sobrevive aos arranhões de imagem. Não é? E esses arranhões de imagem se dão lá na perspectiva do outro, na recepção. Ou seja, as pessoas entendem que houve um problema seríssimo, tal, mas ainda tem confiança na organização, a reputação ainda está inabalável. Não é? Então, isso que é importante, a gente entender que não deixar a imagem ficar arranhada, mas se ficar, entender que existe a reputação. Né? E a reputação é uma segunda chance, ou terceira chance que todo mundo tem de recuperar a sua relação ética com o consumidor, no caso aí das empresas. Em relação à expectativa também, eu falei mal do marketing na questão da imagem, mas também tem outra questão aqui que o marketing diz que a gente deve superar a expectativa do outro. Eu acredito que isso aí é um exagero, é uma hipérbole, né, assim, desnecessária, né? É porque a expectativa do outro precisa ser atendida. Não necessariamente superada. Superar a expectativa pode ser tão ruim quanto não atingir a expectativa. Né? Não precisamos ser melhor do que o outro quer. Precisamos ser próximos daquilo que ele quer. Um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, 5% acima, né? Mas não precisa ser demais, né? Senão a gente acaba tendo problemas, e muitas empresas têm problemas porque querem ser mais do que aquilo que as pessoas esperam dela. Ficar aquém ou ficar além é sempre um problema. Para acertar o alvo, o que a gente faz? Pesquisa, procura saber o que o outro quer. O que o outro espera de nós? Essa é uma pergunta fácil de fazer e difícil de ouvir, porque muitas vezes o que ele quer não é o que a gente quer oferecer. Não é? Eu costumo dizer isso nos cursos de ouvidoria, que eu costumo dar por aí, dizendo o seguinte: a coisa mais fácil que tem para saber o que um consumidor quer, o que o cidadão quer quando vai reclamar alguma coisa, é pergunta: qual a resposta que você gostaria de ter? Qual a solução que você gostaria de ter para esse problema? Ele te traz o problema. E você fica imaginando qual a solução que você vai dar para aquele problema. Pergunta para ele o que ele gostaria. Ninguém melhor do que ele para te dar as dicas do que ele quer e facilitar essa interação, né? E facilitar essa busca de solução, essa mediação de um conflito, etc. Então, perguntar para o outro, levar o outro em consideração, não desqualificar a posição do outro, porque você não sabe, você não entende disso aqui. Ele não é obrigado a entender, ele não trabalha na empresa que você trabalha. Você tem que explicar para ele como é que funciona. Não é? Então, qual o melhor parâmetro? Como que, então, fazer para satisfazer o outro? Levar ele em conta. Levar ele em conta, valorizar as diferenças. E todo mundo gosta de ter sua diferença valorizada. Na ouvidoria, quando a gente diz para as pessoas: olha, muito obrigado por fazer essa reclamação, porque com isso o senhor está dando uma consultoria gratuita para nós, o senhor está fornecendo para nós condição de melhorar.
né? Às vezes a gente contrata consultores aí para dizer qual é o problema, isso é caríssimo. Toda reclamação é uma consultoria gratuita. Na hora que o outro vem reclamar, ele está te dando todas as dicas do que você deve fazer para melhorar. E se a gente não aproveita isso, se a gente fica naquela função de se defender do outro, como se o outro fosse um inimigo, olha que coisa terrível. Isso dificulta tanto a convivência numa democracia, por exemplo, pensar que o outro é sempre o demônio, o outro é sempre o que quer atrapalhar a nossa vida, né? Enquanto a gente pode aprender muito mais com o outro. E tem outra coisa, a gente pode conhecer muito mais do que a gente é conversando com quem não gosta da gente. Os nossos inimigos, às vezes, são os que mais contribuem para que a gente possa melhorar e superar os problemas que a gente tem. Isso também acontece nas empresas. Então, corresponder à expectativa do outro é buscar criar uma afinidade, criar reconhecimento, né, e reconhecer os valores que ele tem. É isso aí. Satisfazer, então, ou superar. O que o outro espera de nós, nós já falamos sobre isso, né? Eu vou só passar aqui rapidamente. Então, resultado, nós podemos dizer o seguinte, que qualidade de produtos e serviços não é alguma coisa que a gente procura fazer como atividade meio ou como uma pré-condição de algum produto ou serviço. Qualidade é o resultado. A qualidade vai se dar no resultado do que a gente faz. É o resultado de quê? De uma cultura voltada às necessidades do consumidor, conceito de alteridade, do respeito aos interesses do outro e às contingências, às limitações do outro, porque os outros são limitados. Todo mundo é limitado. Nós também somos. Respeitar as limitações de cada um. Da responsabilidade em proporcionar satisfação para o outro, ou seja, eu tenho que procurar atingir o outro naquilo que ele quer. Isso é uma responsabilidade minha, como empresa ética, que dialoga com o meu consumidor. Do compromisso com a imagem e a reputação organizacional. Sim, se o outro é o dono da minha imagem, eu tenho que cuidar da minha imagem cuidando do outro. É o comprometimento que eu tenho que ter com a minha empresa. Porque aquilo que eu faço vai respingar de novo em mim. Não é? Então, esse comprometimento com a imagem e com a reputação da organização é essencial para que haja qualidade. Do engajamento solidário das equipes de trabalho, interação dentro. Uma empresa em que uma área fala uma coisa, outra fala outra, um sujeito fala algo, outro fala outro diferente, o consumidor lá no final fica perdido, ele não sabe o que é. As pessoas têm que estar interagindo solidariamente, tendo um discurso, não digo homogêneo, mas um discurso coerente, porque o discurso coerente não precisa ser homogêneo. As pessoas não precisam falar a mesma coisa para estar coerentes, cada um pode falar um aspecto diferente, pode falar coisas diferentes que combinam, não é? Não é ser igual. Então, pensa bem, gente, esse discurso da igualdade hoje em dia está com os dias contados, viu? Ser igual, ser homogêneo. Hoje, o mundo é da valorização do heterogêneo, da diversidade, não é? Da desigualdade produtiva, da desigualdade que enriquece as pessoas. Não da desigualdade que prejudica. Também não vamos, né, generalizar demais os conceitos sem verificar o resultado que eles podem trazer. Da maturidade também. A qualidade é resultado da maturidade em relação à natureza do trabalho. Então, na medida que a gente começa a trabalhar para o nosso cliente, como eu falei, e não para o nosso chefe, né? Não para fazer bonito para dentro, mas a gente começa a trabalhar com o olho lá no resultado. Aí nós vamos ter mais qualidade. Na hora que a gente começar a trabalhar para merecer elogio do chefe, para merecer boa avaliação, a gente está correndo o risco de aumentar a burocracia, não é? Aumentar um monte de trabalho internamente, sem nenhuma necessidade, porque isso não vai refletir necessariamente, e se refletir, vai refletir negativamente lá junto ao cidadão. Da humildade em reconhecer que sempre é preciso melhorar, sempre é preciso melhorar. Eu queria acrescentar algo que me ocorreu aqui agora, ainda dá um tempinho, que não está aqui na minha lâmina. Uma outra coisa, da não subserviência à informática. Gente, esse é um caso importantíssimo para falar com vocês. É muito comum hoje a gente... O que é a informática? O que é a técnica? A técnica é algo que deve servir para nós, não é? A tecnologia deve servir ao ser humano. Mas a gente está num período de tanta ebulição de tecnologia que a tecnologia ela se autorreproduz, ela se faz e se aprimora por ela mesma. Ela não pergunta para a gente mais o que a gente quer. Ela vai correndo na frente e nós vamos correndo atrás da tecnologia para fazer o que ela manda. Devia ser o contrário, a tecnologia faz o que a gente manda. Né?
Outro dia eu estive numa agência bancária e a máquina de autoatendimento, a máquina lá do autoatendimento só fornecia notas de R$100. Eu queria notas menores. Eu reclamei na agência e o cara falou, não, a máquina está programada para fornecer só notas maiores, 100 e 50. Falei, mas como que a máquina está programada? Quem programou a máquina foi um ser humano. Ah, mas não tem como fazer, é uma programação. Um exemplo besta, para vocês entenderem, isso acontece em todos os lugares. Né? Mas quem é o responsável? Ninguém pode fazer nada. Mas não tem um gerente na agência que pode reprogramar a máquina? Não, ele também já recebeu a máquina programada. Ou seja, a gente fica vítima de uma tecnologia que não atende os nossos interesses e não tem como ninguém mudar isso, porque parece que é uma coisa soberana, que vem de Deus, que vem de cima. A Deus da tecnologia, não é? Então, temos que tomar muito cuidado com isso para colocar a tecnologia ao nosso serviço, ao serviço dos interesses dos nossos clientes, e não os nossos clientes a serviço da nossa tecnologia, o que é ridículo, né, e uma coisa sem sentido. Isso compromete tremendamente a qualidade do que a gente oferece. Esse não estava aqui na lâmina, mas me ocorreu agora. Mas, continuando aqui, só para terminar, da humildade também, e reconhecer que é preciso melhorar. Gente, para melhorar, a gente precisa de humildade. Humildade não é humilhação. Humildade é reconhecer que a gente precisa dos outros. E a gente não é aquilo que a gente gostaria de ser ainda. A gente precisa melhorar muito. Então, a melhoria contínua significa que a gente tem que reconhecer nossos próprios erros, fazer autocrítica, fazer exame de consciência e se esforçar continuamente para superar essas precariedades. Com criatividade, não só fazendo aquilo que está permitido, mas fazendo aquilo que é possível e ainda não é permitido, mas que pode vir a ser permitido e trazer uma melhoria reconhecível, uma melhoria substancial nas coisas. E da transparência, como nós falamos também. Transparência das informações faz parte também do que hoje é qualidade, é o resultado de algo que tem qualidade. É transparente, é acessível, é fácil de entender o que é. Qualidade é resultado e qualidade também é sintoma. É sintoma de quê? De uma empresa de excelência. Nós queremos ser uma empresa de excelência, está aí no planejamento estratégico de todo mundo, né? Na missão, ser excelente. O que é ser excelente? Ser excelente é isso, né? Aqui tem vários itens aqui que ensinam o que é ser excelente. Qualidade é sintoma de que uma organização é reconhecida pela sociedade, é reconhecida como importante, é reconhecida como uma empresa que faz bem às pessoas, né, e que possibilita o bem-estar social a todos, não só o lucro para ela, né, mas o bem-estar social. Também o lucro, não vamos negar o lucro. Né? O lucro não é uma coisa ruim quando ele é resultado de algo que gera o bem para a sociedade. Enfim, de uma empresa cidadã, que está aí para o cidadão, seja ela pública, privada, né, de economia mista, etc. Enfim, gente, era essa minha intenção ao dizer para vocês sobre expectativa de consumo e qualidade de produtos e serviços no contexto da ética. Então, esses elementos que eu falei aqui para vocês, ó, que estão aqui, tudo coloridinho, eles estão aqui no início da palestra, eu coloquei, ó, vamos falar de transparência, cidadania, responsabilidade, criatividade, comprometimento, alteridade, interação e melhoria contínua. Isso é ética nas relações de consumo. Eu agradeço aí a atenção de vocês e agora estou disponível para ouvir aí as perguntas ou questões que vocês queiram levantar, não necessariamente perguntas, e se forem perguntas que eu saiba responder também, porque se eu não souber, eu vou dizer que eu não sei responder, ok? Muito obrigado pela atenção e passo a palavra, então, à nossa mediadora, Maria Angélica Santoro, né, que vai aqui trazer para nós as questões. Muito obrigado, tenham um bom dia. Alô, olá, bom dia a todos e a todas. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Eu inicio a minha participação cumprimentando os colegas do fórum, dando parabéns aos Correios aí pela realização do 16º seminário e registrando meu agradecimento à coordenação por esse convite. Professor Yazbek, em nome do fórum, quero agradecer aí a sua participação, lhe dar parabéns pela sua explanação. Foram ótimos conceitos e boas provocações para a nossa reflexão, né? O senhor nos apresentou perspectivas para considerarmos a ética aí como um ativo organizacional e nos permitir refletir sobre a importância da qualidade dos produtos e serviços ofertados pelas empresas, né?
a adoção de comportamentos éticos e uma dinâmica de empatia de alteridade, né, que favorece aí o atendimento da expectativa do cliente, que é um dever das empresas perceber e usufruir, né, o cliente usufruir dessa qualidade de produtos e serviços. Suscitamos aí muitas curiosidades, temos muitas perguntas, eu vou encaminhando aqui as primeiras e torcer para que a gente consiga responder o máximo possível. Tudo bem? Tudo bem. Então, vamos lá. Recebemos aqui, vou começar com a pergunta, só um minutinho. Bom, do Dácio. Opa. Josué Medeiros. Poderia definir melhor a utopia do discurso das igualdades, ainda mais se falando dos serviços públicos? Essa questão da utopia, significa, utopia quer dizer um lugar impossível, mas sonhado, né, desejado. Então, nós não somos iguais, gente. Ninguém nasceu igual. Né? O que faz com que cada um seja cada um não é a igualdade que eu tenho com o outro. A igualdade, pelo contrário, acaba com a minha individualidade. Quando eu digo somos todos iguais, sem quem sou eu? Sou um entre vários. Aliás, nem sou um, eu sou vários. Eu não chego a ser um. Para ser um, eu tenho que me distinguir dos outros. Qual é a distinção que cada um tem? A sua identidade. Quando a gente faz o discurso da igualdade, a gente nega as identidades. Porque vai na contramão da diferença. A identidade está associada com a diferença. Você só é você porque não é igual a nenhum outro no mundo, no planeta, nem na história da humanidade. É o que te faz idêntico a si mesmo. A identidade não é a maneira como você só é percebido, a maneira só como você se mostra, mas é o resultado dessas duas coisas. É como você é percebido e como você se mostra. Então, você se mostra de uma maneira e é percebido de uma maneira, e isso constitui a sua identidade. Ninguém vê qualquer um como qualquer um. A gente vê as pessoas como elas são, muito embora a gente não tenha condição de considerar tanta diferença. É estressante para nós considerar que cada um é cada um. Isso é uma coisa quase impossível para o ser humano, considerar cada um na sua individualidade. Então a gente tende a massificar, a dizer, esse é o tipo de gente assim. E daí vem todos os preconceitos, né? Esse é brasileiro, esse é francês, esse é chinês, né? E daí todos os preconceitos, mas tem vários chineses. Apesar da gente achar que são todos muito parecidos, tem vários chineses, e cada chinês tem a sua individualidade. Agora, considerar isso, que cada um pode trazer ou pode precisar de um produto ou de um serviço em termos organizacionais, com características peculiares para a necessidade dele, que não é a do outro. Né? Se a gente conseguir sacar, pelo menos em extratos, não precisa considerar um por um, que seria quase impossível, né? Nem a gente mesmo às vezes se conhece, né? Como que a gente vai querer ter a pretensão de conhecer o outro como ele é? Mas, enfim, mas pelo menos criando alguns extratos que customizem o nosso produto. Customizar é uma palavra que é um neologismo, né, do inglês, que significa colocar ao gosto do cliente, colocar aquilo para ele do jeito que ele gostaria. Isso sempre vai ter um ganho maior do que massificar. Sempre vai ter um ganho maior. Então, essa utopia da igualdade é uma utopia da simplicidade. A gente fala, somos todos iguais, não somos. O discurso das raças diz, somos todos iguais, mas raça é justamente o que faz com que cada extrato racial seja diferente do outro. O que há de bonito nas raças são as suas diferenças, e não a igualdade. Na hora que você diz somos todos iguais, acabou a riqueza de cada um. Tudo é a mesma coisa, é uma paçoca só. Então, quer dizer, esse discurso da igualdade ele nos conforta, ele nos deixa tranquilos, assim, de que, no fundo, é isso mesmo, todo mundo vai morrer, vai ficar tudo por aí. Ou seja, a gente precisa de algo que parece que dê um relaxamento para o nosso estresse da diferença. Mas nós somos diferença. Não há como negar isso. E o que mais valoriza, o que mais nos deixa feliz é quando a nossa diferença é reconhecida pelo outro. Quando uma pessoa vira para você, poxa, que legal essa maneira como você trabalha, eu nunca vi isso. Você cresce, né? Um elogio desse é muito pior do que uma crítica.
Porque numa crítica você vai querer revidar, mas um elogio desse você vai ter que corresponder depois, né? Olha o compromisso que, às vezes, um elogio traz, que é muito mais dramático do que uma crítica, né? Enfim, essa utopia da igualdade é uma utopia humana, né? O Ezra Pound ele fala: ninguém pode suportar muita diferença, por isso a gente recorta, falando da fotografia, né? Que é sempre um recorte de uma paisagem. Mas exercitar a tolerância para com a diferença significa um crescimento muito grande pessoal, né? E organizacional. Sim, certamente. O Flávio Fusco traz uma questão para a gente aqui, que ele pergunta, né, qual a diferença entre a necessidade e a expectativa do consumidor? Você poderia trabalhar um pouquinho mais esse conceito com a gente? Talvez a diferença maior que a gente possa fazer é que a necessidade ela investe em alguma coisa material. Eu necessito de algo, né? Enquanto a expectativa é mais uma emoção, é um sentimento de falta, né? A expectativa da pessoa é aquilo que ela sabe que precisa, mas não sabe bem o que é, mas sabe que falta, né? Então ela tem uma expectativa, ela espera que venha alguma coisa ao encontro daquela falta que ela sente. Aliás, isso tem inspirado a propaganda a modificar os modos de trabalhar, né? Eu dou aula para o pessoal de publicidade e a gente não diz mais que a publicidade cria necessidade nas pessoas. A publicidade ela cria a consciência da falta. Ela diz para você o seguinte: você não tem esse carro, olha o que esse carro tem, olha o seu e olha o que esse aqui tem. Olha o que está faltando para você. Na hora que você entende que você não tem, você começa a sentir necessidade de ter. Então, veja bem, a necessidade é o momento seguinte àquela consciência da falta. Todo mundo é carente, todo mundo precisa de alguma coisa, né? Por que esses produtinhos que vendem aí na internet, no Instagram, no Facebook, têm grande aceitação? Você nunca pensou que seria possível ter um equipamentozinho que você põe no óculos e pronto, o óculos não fica caindo? Eu tenho um negocinho aqui de silicone, ó, que eu comprei nessas coisas. O meu óculos vivia caindo, né? Aí, de repente, eu descobri que tem isso aqui. Eu comprei lá na China, veio o negócio para cá, demorou uns 2 meses, chegou, e hoje eu posso movimentar e meu óculos não cai. Acabei fazendo propaganda. Não é uma coisinha boba, mas o que existia? Mas na hora que eu senti que isso aqui, na hora que eu soube que isso aqui existia, eu falei, poxa, eu preciso desse produto, eu tenho necessidade dele. Então, eu passei a ter uma expectativa em relação ao produto. O produto chegou e atendeu a minha expectativa. Eu fiquei satisfeito com a relação comercial. É isso, entendeu? A necessidade investe em um produto e a expectativa ela fala a respeito das nossas carências, das nossas faltas. É um sentimento, não é uma necessidade, é um sentimento interior de falta. Então, acho que é isso aí que a gente tem que pegar. Tentar entender o que falta. Muita gente que vai na ouvidoria não sabe o que está incomodando. Às vezes, a gente, na ouvidoria, tem que ajudar a pessoa a dizer o que está incomodando ela, que ela nem sabe. Ela só sente o incômodo. Ela não sabe qual é a necessidade, mas ela tem expectativa, porque ela sente falta. Certo. E, professor, dentro da linha da alteridade, né, a criação de representantes da sociedade, consumidores internamente, e a designação de uma ouvidoria, né, verdadeiramente ativa, que critique e contribua periodicamente, né, com o modo de proceder da organização, eles poderiam ajudar a empresa nesse sentido de gerar essa conexão com o consumidor? É essencial, né? Essa pergunta já deu a resposta, né? Totalmente, né? É essencial. A função da ouvidoria não é só resolver o problema ajudar a resolver o problema do consumidor, porque, na verdade, a ouvidoria não resolve. Quem resolve é a organização. A ouvidoria faz a mediação da solução, né? E quem está resolvendo, na hora que diz que a ouvidoria resolveu, é ruim para a organização, porque não é a ouvidoria que resolveu, é a empresa que resolveu através da ouvidoria. Enfim, mas a ouvidoria não tem só essa função de mediar a relação da empresa com o consumidor. Ela tem esse outro que você falou aí na pergunta mesmo, que é o outro 50% da ouvidoria. É melhorar a empresa a partir da crítica do consumidor, do cidadão. Aquilo que o cidadão traz aqui para dentro pode resolver o problema, mas isso significa que vai ter que haver uma mudança qualquer dentro da organização para que casos como esse não venham a ocorrer novamente. Então, ela tem essa função proativa
de criticar a organização. Gente, criticar não é necessariamente falar mal. Criticar é fazer uma apreciação. Eu posso fazer uma crítica de cinema, o cara pode fazer uma crítica boa do cinema, ou seja, ele não está falando mal do filme. A ouvidoria critica a organização, ela faz apreciação da organização. Pode ser negativa, pode ser positiva, né? Geralmente, o negativo é mais importante, porque o negativo visa a superar uma situação ruim para que ela fique boa. Geralmente, as críticas positivas, vamos dizer assim, são os elogios, que afagam o nosso ego, né? E são muito importantes, mas na ouvidoria não passam de 1%, né? Geralmente. Geralmente. Professor, só para registrar, quem deu essa contribuição foi o Álvaro, eu esqueci de citar inicialmente. Bom, o Victor Martins pergunta o seguinte: como disseminar as ações de melhoria de relacionamentos, a empatia de alteridade para criar um ambiente profícuo? Eu acredito, Álvaro, né? Eu acredito, Álvaro, que é o contrário. Você tem que ter um ambiente profícuo para criar relação de alteridade. Não é a relação de alteridade que vai melhorar o relacionamento interno. É o relacionamento interno dentro da organização, é a cultura voltada ao consumidor, é isso. Nós precisamos de uma cultura voltada às necessidades do consumidor. Isso tem que ser desenvolvido dentro da organização, não é? Com reposicionamento da atividade meio para a atividade fim. Aquilo que eu falei para você, por exemplo, a responsabilidade das pessoas para com a organização e não para com o chefe. Isso, eu faço questão de dizer isso, porque eu exercito isso na minha prática como professor. Eu não quero que o aluno estude para mim e para o professor. O aluno não vai estudar para passar na prova, ele não vai estudar para dar satisfação ao professor, mas é isso que muitas universidades e instituições estimulam, que o aluno estude para o professor, que é o professor que vai dar retribuição para ele, que é a nota. Portanto, eu não dou nota. Eu falo, você estuda para a vida. Se você quiser aprender, você vai ser ótimo. Se você não quiser, você tem o direito de ser medíocre. Ou seja, as pessoas precisam ter a responsabilidade elas mesmas, de fazer por elas, porque é bom, porque elas entendem que é bom, e não porque alguém está cobrando, porque alguém vai avaliar, porque ele depende de alguém que está ali exercendo um poder sobre ele, seja o professor, seja o chefe. É lógico que nos ambientes burocráticos a questão do poder está muito relacionada com isso, né? A dominação do chefe em relação ao subordinado. E o subordinado sente, então, que tem que corresponder à expectativa do chefe, e não é. A responsabilidade que nós temos que criar de uma cultura voltada à alteridade é que ele tem que corresponder às necessidades do cidadão, do consumidor, se ele é um serviço público, ao cidadão, né, que procura a sua organização. O cidadão está acima de tudo isso. Então, esse tipo de atitude infantil, de prestar satisfação ao pai, à mãe, ao professor, ao chefe, é que precisa, de certa forma, ser atacado dentro das organizações. E atacado como? Não digo assim que seja de baixo para cima, eu acredito que tem que ser de cima para baixo. As pessoas que exercem poder nas organizações têm que ter consciência de que o excesso de poder gera infantilidade nos seus subordinados. Infantilidade, ou seja, fazer com que eles façam para você. O dia que você não vai trabalhar, ninguém trabalha, porque ninguém está te controlando. Né? Essa relação de poder, de controle, não pode existir para dentro. Tem que existir em função do resultado da organização. E para que isso ocorra, e uma cultura não muda de uma hora para outra, é preciso que alguma coisa seja feita. Não se pode ficar só de braços cruzados, alimentando esse tipo de atitude que é infantiloide, né? Que de certa forma, alimenta a burocracia, alimenta a infantilidade das pessoas e não cria responsabilidade. Então, é lógico que isso aí daria uma palestra muito maior, a gente teria que discutir muitas outras questões, mas, assim, rapidamente para te responder, eu acredito que, então, que é isso. Tem que mudar primeiro dentro para depois atingir lá fora. Entendeu? Não adianta só a partir de fora tentar mudar dentro, porque não vai dar certo. Ok. Com a sua experiência, né, sua vasta experiência, o senhor pode dar alguns exemplos de comunicação ética das empresas para trazer uma parte mais prática, elucubrar aqui para a gente as empresas que têm hoje essa comunicação na linha, né, da empatia, da alteridade? Eu não quero citar assim, nomes de empresas, que eu acho que eu não ficaria muito confortável em citar nomes de empresas.
Mas algumas empresas, por exemplo, na área de meio ambiente, que atuam com a valorização do meio ambiente, né? Da questão da sustentabilidade, são as palavras de ordem. Basta você entrar lá no site do Instituto Ethos, né, e você vai ver qual empresa que está no alto do ranking do Instituto Ethos. E ali vocês vão ver as empresas que estão atendendo melhor a essas necessidades que a gente pode dizer hoje, que são as necessidades da nossa sociedade, e não necessariamente as necessidades de ter lucro a qualquer custo, ou seja, ao menor custo, né? Aliás, ninguém quer lucro a todo custo, ao menor custo, porque aí o lucro vai ser maior ainda. Né? Enfim, as empresas que olham para a sua função social. E aí o lucro é consequência. Não é? Eu acho que isso também é um bom sintoma da coisa. Quando o lucro é consequência, é porque ele foi obtido de uma maneira ética. Quando o lucro é consequência. Quando o lucro é a finalidade, geralmente a ética sofre bastante, viu? Em qualquer empresa que quer lucrar a qualquer custo. E, professora, o senhor poderia sugerir alguma literatura para que nós possamos aprofundar aí o conhecimento sobre alteridade? Um livro, um autor, por onde buscar esse caminho? O autor é o Levinas, francês, que tem um texto muito complicado, muito ruim de ler, ele escreve mal, mas é um texto, assim, eu acredito que a tradução, né, porque eu também não li em francês, mas a alteridade vem sendo tratada por vários autores na área da ética. O próprio Robert Shore, que falou com vocês aqui ontem, na palestra de ontem, o professor lá da USP, ele tem trabalhado muito no sentido da alteridade. E o livro dele, que é um livro antigo, de 2003 ou 2002, se não me engano, A Ética Empresarial, já fala nisso, quando ele fala das duas éticas, a ética da responsabilidade e a ética da convicção. Ele falou ontem aqui nesse seminário. Eu sou fã dele, eu acho ele um excelente intelectual e articula muito bem essa questão da ética. Então, quando ele coloca a questão kantiana, né, da ética da responsabilidade, ele está falando em alteridade. Quando ele fala da ética da convicção, ele está falando desse sistema antigo, né? que é o sistema que a gente, às vezes, alimenta, de trabalhar para dentro das organizações, de só assumir aquilo que é obrigação. Não é? Enquanto ele fala da responsabilidade, não, ele joga a responsabilidade para o resultado. Então, o professor Robert Shore tem um livro chamado Ética Empresarial, que eu recomendo, apesar de ser um livro antigo, está bem atual no que a gente está falando. E, filosoficamente, a questão da alteridade está nesse filósofo coreano, o Byung-Chul Han, nos 3 livros dele principais, A Sociedade do Cansaço, A Sociedade da Transparência e um outro que ele trabalha, o mundo digital, que é o comércio agora, né? O comércio, o e-commerce, que é no enxame, que ele fala das tendências das trocas digitais. Byung-Chul Han, eu teria que escrever aqui, mas, enfim, é um coreano, o nome é pronunciável, mas é difícil de entender como é que é para escrever aqui. Mas ele é muito conhecido. Então, eu recomendaria de cara esses 3 para uma leitura assim, mais leiga, né? Uma leitura depois mais aprofundada. Na academia, a gente teria que passar uma bibliografia mais detalhada. Tá certo. Professor, foram excelentes contribuições. Eu acredito que todos nós, a partir da sua fala, né, entendemos que temos um caminho, né? Precisamos percorrer esse caminho, entender melhor o nosso consumidor, enxergar a qualidade dos produtos e serviços de uma forma mais íntegra, mais holística, né? E eu quero agradecer em nome do Fórum a sua participação, a sua brilhante contribuição, e desejar que o senhor tenha um bom dia. Muito obrigado, Angélica. Muito obrigado ao pessoal todo aí da organização, ao pessoal dos Correios, por esse capricho, essa atenção que tem com a gente, com vocês aí que estão assistindo, não é? E que, pelo menos, que nossas palavras possam servir, pelo menos, para que vocês, né, repensem ou pensem alguma coisa que já pensam de outra maneira, não é? Isso já terá valido muito a pena. Tá, ok? Muito obrigado. Com certeza. Atenção. E bom seminário para vocês. Muito obrigada. Tchau. Até logo.